Mostra o seu que eu mostro o meu. Seus safadinhos, seus danados, seus voyeurs do colecionismo. Voyeur do colecionismo é bom, que ele gosta de ver instante dos outros. Estamos aqui de novo com mais um Mostra o Seu que Mostra o Meu. Aqui uma edição bem legal para variar. A dupla serelepe de hoje, uma dupla legal. Temos aí o Márcio do Casal Colecionando, né? E dando continuidade aí. A Ju já participou semana passada, no último. E agora o Márcio vem aí mostrando a sua peça da sua coleção, bem legal. E direto dos Estados Unidos, o Colecionando na América, o Christopher. Vai mostrar uma peça também da sua coleção, bem legal, com uma história bem cativante, bem recheada de coisas amorosas, como a gente gosta. Vai ser muito bom, espero vocês aí, confere aí, meu irmão. A dupla de hoje do Mostra o Seu que Mostra o Meu, e eu vou mostrar uns negocinhos aqui também, não muito, que eu sou meio tímido. Vamos que vamos! Fala, galera, beleza? Joey, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por fazer parte desse programa que o nome é muito bom. Mostra o seu que eu mostro o meu. E obrigado de verdade, cara, pela sua oportunidade que você tá dando pra gente. Pra quem não me conhece, eu sou o Márcio. Eu, junto com a minha esposa, temos um canal no YouTube, mas a gente ainda não desenvolve, mas a gente tem uma página no Instagram que é Casal Colecionando. A gente sempre posta lá reviews de alguma coisinha que chega pra gente e uns videozinhos cômicos de um casal colecionando. Figuras que eu compro escondida, que ela compra escondida, meios que a gente coloca na coleção sem ela perceber ou sem ela saber. Isso tem sido muito divertido. E a ideia desse nosso perfil foi para dar coragem para a galera da nossa região. Nós somos do interior do Rio. Dar coragem para essa galera que coleciona, mas tem vergonha de se expor, tem vergonha de falar que compra bonequinho, tem vergonha de dizer que gosta de herói, que gosta de anime. Então surgiu essa ideia desse perfil e tem dado bom, cara. Tem aparecido muita gente aqui. Mas agora vamos falar o que interessa. Vamos mostrar o meu para o Joey mostrar o dele. Cara, é muito difícil escolher uma peça que te agrade mais, que mexe mais no seu coração. Eu comecei a colecionar peças da Iron Studios, deve ter mais ou menos aí 1 ano. Minha esposa coleciona Iron mais tempo do que eu colecionava mais coisas relacionadas a anime. Mas teve uma peça específica, e é a peça que eu quero mostrar hoje, que quando eu a vi, ela tinha até esgotado, se eu não me engano, no site da Iron, mas eu consegui comprar ela lacrada nos grupos de colecionismo. A peça que mexeu com o meu coração, que foi a primeira peça da Iron. E, cara, ela trouxe uma nostalgia muito top. Eu lembro, eu a vi essa peça e eu lembrei, numa noite de criança, sabe, dos amigos assim da rua, da escola. Todo mundo foi lá pra minha casa pra gente assistir o Batman e Robin, aquele filme que tem o Mr. Freeze, a Era Venenosa. Isso eu devia ter uns 6 anos. E se eu não me engano, foi o primeiro filme do Batman que eu vi. E foi uma temática muito louca. Eu já tinha ouvido falar do Batman, meu pai ele gosta de quadrinhos também. Mas eu nunca tinha visto nada do Batman. Bom, hoje eu me recordo que eu acho que na época eu nunca tinha visto. E eu vi esse filme. Aquele cara sombrio, destemido, rico, o Mr. Freeze. E quando eu vi essa peça da Iron, eu lembrei dessa noite de criança, nessa noite de amigos. Eu lembrei desse filme em específico. E eu falei, cara, eu preciso ter. Eu falei, meu Deus, eu vou começar a comprar agora estátua, que eu só comprava boneco articulado. Caraca, agora eu vou começar a comprar Iron, haja dinheiro, haja espaço, as caixas grandes. A minha esposa já colecionava Iron, eu sabia do tamanho. Mas eu vou comprar, não tô nem aí. E eu comprei essa criancinha aqui, vou mostrar pra vocês.
esse Batman, o Unleashed, da Aero Studios. Foi meu primeiro Iron. Foi meu segundo... meu segundo Batman. Eu tinha um Batman da Mafex. E... cara, pra mim... essa peça, ela é maravilhosa. Tem essa parte da imponência do Batman. Esse cenário, ele tá na Batcaverna. Ele tem esse detalhezinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse detalhezinho aqui, que remete ao Mr. Freeze, que faz recordar do filme. Esses detalhes da Batcaverna. Não vou conseguir mostrar pra vocês, mas a pintura desgastada, a grade aqui como enferrujando, como de tanto uso lá, a questão da umidade, o símbolo dele, a armadura dele detonada de batalha, um pouco do arsenal dele aqui, ó, os batirangue, a bate-gancho. Eu vi essa peça, eu falei, cara, eu preciso ter essa peça, eu preciso representar o Batman na minha coleção com uma estátua. Lógico, depois dele apareceu outros Batmans. Quem não tem mais de um Batman, vocês estão colecionando errado, brincadeira. Mas depois que eu vi esse Batman, eu falei, velho, eu vou começar a colecionar. Aí agora eu já tenho mais figuras do Batman, mais estátuas, comecei a comprar mais coisas da Iron. Aí eu tô, meu Deus, articulado, estátua. O expositor aqui tá ficando pequeno, tem outro expositor aqui, tá ficando pequeno. Mas eu precisava, de verdade. Quem é colecionador entende. Quando uma figura, você olha assim pra figura, a figura te olha de volta e você percebe, cara, eu tenho que ter. Ela traz uma nostalgia, uma memória muito boa. E eu preciso ter essa parte física de uma memória saudosa, de uma memória boa. Então esse foi a minha peça para mostrar no canal. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, Joey, muito obrigado, cara. Muito obrigado pela oportunidade. Quero te conhecer pessoalmente. Eu sei que, pelo que eu ouço falar aí, você sempre está na CCXP. Esse ano eu vou estar de forma reduzida. Sempre vou os 4 dias, mas esse ano eu devo ir somente 1 ou 2 dias. Eu quero te conhecer, irmão. Quero te dar um abraço. E muito obrigado por tudo, irmão. Forte abraço. Tamo junto, viu? E aí, curtiram aí o Batman do Márcio? Cara, muito legal. E eu trouxe pra vocês aqui, ó, o meu Batman também. Trouxe esse Batman aqui, que é o Batman do The Batman, do Robert Pattinson, né? E o filme do Matt Reeves. E essa versão aqui da McFarlane, ela é uma versão especial, né? Essa aqui é uma estátua, tem um nome pra isso aqui, eu sempre esqueço. Que é uma estátua que tem um pouco de articulação, ó. Né? Mas ela é uma estátua da McFarlane Toys, do meu lindão tio Todd. E ela faz uma alusão ao pôster do filme, né? Por isso que ele tá assim de vermelho e preto. Eu que sou fluminense, jamais ia ter um bicho vermelho e preto, porque é Flamengo. Mas relevei pelo Batman. E não tem nada de Flamengo aqui não. Fiquei só falar do Flamengo ele passa mal, velho. Faz uma alusão ao pôster do filme. Vou botar a imagem do pôster do filme aí pra vocês verem. E é uma peça que eu curti demais, cara. Eu me presenteei com esse Batman, né? E logo quando começaram as vendas, assim, ainda dava pra comprar sem a gente morrer ali, né? Porque eu peguei pelo AliExpress. Eu acho que foi pelo Ali. Porque tem essa e tem a do The Batman. Não, esse é do The Batman. Do Batman do Michael Keaton, do filme do Flash, né? Que é da McFarlane também. Eu já mostrei aqui, eu acho. Mas eu acho que eu peguei pelo AliExpress mesmo, cara. E ainda dava pra pegar, né? Veio num preço legal assim, considerava que é uma peça grande, tem uns 30 centímetros. A caixa é grande, então normalmente para transporte a cubagem sai cara, né? Mas veio bem, eu acho ela muito bonita, cara. Acho ela muito bonita. Ela tem um painelzinho vermelho que fica aqui atrás como se fosse o fundo da caixa, né? E lá na minha estante fica com um painelzinho vermelho aqui, que é como se fosse Gotham coberta de sangue. Esse Batman, apesar de ser do vampirinho, ele é um Batman bem tenebroso, vamos colocar assim. Curti muito o filme, curto demais essa estátua aqui, cara. Gosto do visual dela. Eu acho que eu não teria a simples, né, a regular, ela no uniforme normal do Batman.
E me deu vontade de ter justamente essa. Aqui a mão também mexe um pouco, ó. Me deu vontade de ter justamente essa, porque eu acho que é diferente, tem um visual diferente. É o tipo daquela imagem que quem não é afeito a colecionar e de repente entra no meu quarto, né? Não que aqui entra qualquer um. Mas um dia alguém chega e fala, opa, que Batman curioso, por que ele tá com essa roupa vermelha? Aí eu explico, não, isso aqui é porque tinha um pôster, tarará, tarará. Isso é legal, ó. Porra, até o detalhe da costura aqui, cara, do uniforme, ó. Vou ver se depois eu mostro mais detalhe, ó. Tá vendo aqui na Red? A costura, ó, em vermelho, porra, muito bem feito, cara. Curto demais esse Batman aqui do Vampirinho, apesar de eu ficar sacaneando de Vampirinho, mas eu acho ele um baita ator, eu acho que ele ficou bem de Batman dentro daquela proposta do Matt Reeves. Curtiu o meu aí? Vamos pro próximo que tem mais, vamos que vamos. Fala galera, belezinha? Christopher aqui do canal Colecionando na América e hoje eu tô participando aqui do canal do Joe Collection, do nosso Fufuxo, com o quadro Mostra o Seu, que eu mostro o meu. Bem, vamos lá, o ano era 1999, eu tinha 12 anos de idade e eu lembro que naquele mesmo ano de 1999, a Disney lançou sua primeira animação do filme do Tarzan. Cara, era muito bonito. Eu lembro que também depois teve o jogo de PlayStation 1, era muito legal aquele filme. Bem, se passou um tempo, eu lembro que eu fui mais ou menos, eu acho que era a época de dezembro de 1999 e toda a minha família, a gente foi para uma cidade vizinha nossa, e lá a gente parou num mercado que se chamava Macro. É uma rede, era uma rede bem grande, eu ainda não sei se existe mais no Brasil. E lá eu lembro que eu fui até a seção de brinquedos. E lá eu achei muita coisa interessante. E lá brinquedos já era uma paixão minha que eu tinha desde aquela época, né? E o Tarzan era uma das minhas paixões que eu tinha criado naquele ano de 1999, justamente por causa do filme e também por causa do jogo lá de PlayStation 1. E eu lembro que eu cheguei na prateleira, comecei a revirar todos os brinquedos, todos os bonequinhos, e eu acabei vendo aí o boneco do Tarzan. Cara, era muito legal, eu acompanhava os acessórios, era muito interessante, e eu tava fascinado pelo filme. E eu lembro que eu fui, olhei, aí eu fui pra perto do meu pai fazendo outras coisas, procurando outras coisas nessa rede de mercado, e aí eu voltava pra prateleira de brinquedos, e voltava pro meu pai, e ele percebeu que eu queria algo. Aí quando eu voltei de novo aí pra prateleira de brinquedos, eu vi lá no fundo o meu pai só me olhando, ele sabia que eu tava na seção de brinquedos, então ele me viu esperando lá no fundo. E aí eu olhei pra ele veio vindo andando devagar, aí ele viu que eu tava mexendo no brinquedo, eu peguei o boneco do Tarzan na mão, e aí ele pegou e falou assim, você quer? Eu falei, quero. Pega e vamos. Era a única coisa que eu lembro que ele me falou. Então pega e vamos. Ele não falou mais nada. E, meu, aquele boneco eu brinquei muito com ele, era muito legal. Ele tinha, tinha uma corda assim que você podia fazer muitas coisas com o brinquedo. E aquilo me marcou muito na época. E eu não sei o que houve, eu não sei se algum dos meus amigos eles pegaram e nunca devolveram, porque eu tinha os amigos de crianças, de infância, né, no caso. Então eu nunca soube o que aconteceu e eu lembro que eu cheguei a procurar esse boneco quando eu estava mais velho e eu nunca consegui achar. Não sei se, como eu disse, se algum dos meus amigos de infância pegaram, se meu pai jogou fora, ou por engano, ou se eu mesmo joguei fora, eu não me lembro. Mas e aí, quando eu já estava morando aqui nos Estados Unidos, eu lembro que do nada eu lembrei do filme do Tarzan. Não me lembro exatamente o porquê, e eu comecei a procurar esse mesmo boneco que eu tive na infância, com meus 12 anos. E aí, procurando, fui no eBay, fui no mercado aqui nos Estados Unidos, fui procurando, não achava. Do nada, procurando por mais um tempo, eu acabei achando ele no eBay. E aí eu falei, bem, vamos ver se eu consigo achar ele lacrado, né, ainda, né, pra sentir toda aquela sensação, né, de ter um boneco praticamente novo, do ano de 1999. E aí foi que procurando no eBay, eu acabei achando, e hoje eu tô trazendo aqui pra vocês. Esse é o Tarzan que marcou a minha infância e me faz ter muitas recordações boas daquela minha época, com 12 anos, da minha família, do meu pai, a gente saindo para ir para outra cidade, buscando coisas para a família, e eu trazendo esse brinquedo aqui para minha casa naquela época, né? Então eu consegui esse boneco, consegui aqui no eBay. Foi um preço não muito relativo, muito barato, mas eu trouxe aqui e tá aqui guardadinho até hoje em casa. Inclusive, eu até mostrei pro meu pai quando eu peguei, fiz um post no meu Instagram. Cara, é algo que me marcou muito e hoje ele me deixa muito feliz, mas eu não abri, continua aqui lacradinho. E eu vou mostrar pra vocês todo aqui o brinquedo, ó. Tá aí o Tarzan. Cara, é muito legal. Aqui a parte de trás.
com mais outros aí da série. Cara, e aqui tem, né, toda aquela cordinha que eu falei aí no começo do vídeo, e aqui ele faz todo um giro, né? Ele é muito legal. Tá aqui, ó, guardadinho. E o mais interessante, tem aqui ainda o preço, ó, daquela época. $1,49 na promoção quando eles venderam. Cara, isso me faz muito bem, me faz lembrar da minha infância, da minha família, das nossas voltas e do meu pai. Cara, então isso aqui sempre vai ficar comigo, guardadinho aqui na minha coleção. Isso me traz muitas memórias boas. Joe, espero que vocês tenham gostado. É com você. E aí, curtiram aí o Tarzan do Christopher, cara? Que história legal, né? E, infelizmente, por incompetência dessas empresas que fabricam estátuas e tal, eu não tenho nenhum Tarzan aqui, né? Mas essa criação aí do Edgar Rice Burroughs é uma paixão na minha vida. Eu sou apaixonado por Tarzan. Isso aí, eu amo tá cara de sunga. É o He-Man, é o Tarzan, puta merda. Cara, Tarzan faz muito parte da minha vida desde muito tempo, né? O Tarzan pra mim era aquele que subia lá na montanha e fazia o grito lá do eu não vou fazer aqui, vai ficar muito ridículo. E que era o Tarzan dos filmes e das séries de TV. E eu, até esqueci de pegar, não vou pegar agora, já tô gravando, pegar os DVDs que eu tenho do Tarzan. E que passava até no SBT, vou até botar aí uma imagem. Mas, cara, eu gosto muito de Tarzan. Eu tenho umas coisas aqui pra mostrar pra vocês aqui. Eu tenho aqui essa edição do Pipoca e Nanquim, que lançou há alguns anos, que é um compilado de vários quadrinhos, né, do Tarzan, recolorido e tal. Linda essa edição, não poderia não ter. Tenho essas duas edições aqui que estão saindo aqui pela Alta Geek, né, que é muito legal e ela faz um recorte muito próximo ao livro original, né, que conta a história do Tarzan. Já tem duas edições, tá? Tá indo pra terceira. Isso aqui é um material muito foda, muito bonito. Podem ir atrás aí que é muito legal. Tenho aqui também, ó. Isso aqui foi um presente do meu querido Davi Menezes, nosso Leituras Mix, que me presenteou com essas edições da Herbal, que eram do pai dele, cara, ó. Número 1, número 2, número 3, ó. Vou até atrás de outras, viu, Davi? Se você conhecer alguém que tem aí, eu vou atrás, que eu quero ter nesse formato aqui. Presentaço pra mim, que amo Tarzan. E aqui, ó, mais algumas coisinhas aqui. Tarzan, o Homem-Leão e outras histórias. Aqui já é quadrinhos, né? Ó. Isso aqui pela Devir, né? Aqui também, ó, A Origem do Homem Macaco e outras histórias. Aqui, bem legal. Ó, a Baguera aqui, ó, a Pantera aqui. Brecava com ele às vezes. E aqui, cara, ó, Tarzan, o Rei da Selva, o livro, tá? O livro aí da família Greystoke, né, do Lorde e da Lady Greystoke, que são os pais do Tarzan, né? E eu não sei se vocês já leram isso aqui, cara. Eu li isso aqui há muitos anos, né? A primeira edição que eu li eu não tenho, era do meu irmão, e depois li ali com meus 20 e poucos anos. Cara, Tarzan é uma história que ela foi usada, assim, para você fazer material mais infanto-juvenil e tal, né? Tanto que tem até o filme da Disney e tal, animação. Mas é uma literatura bem séria, assim, bem pesada, digamos assim. Trata até de alguns assuntos bem mais profundos, né, do que a gente acha simplesmente de uma criança que cresce no meio de primatas, no meio da selva e tal. Mas aborda assuntos muito, muito profundos, assim. Eu lembro que há um debate sobre a escola naturalista, né, de literatura, ali no final do século XIX, que eles batiam que as duas escolas mais fortes, né, que as forças que conduziam o ser humano mais profundamente eram o meio ambiente ou a hereditariedade, né? E o Edgar Rice Burroughs, que é o autor, ele até falou sobre isso, né, na época, que ele quis trazer isso no Tarzan, né, que é você determinado por quem te cria, né, pelo meio ambiente que está em volta de você, suas ligações ali, ou pelo que tem no seu sangue, né? E ele traz isso. As escolas de antropologia da época também batiam muito nisso. Cara, e é uma obra que tem questões muito profundas além disso que eu te falei, né? O uso da inteligência, né? Pra quem não lembra, o Tarzan, ele aprende a escrever antes de falar, né? Porque ele era criado pelos macacos. E ele encontra lá na tendazinha onde os pais deles moravam depois do naufrágio do barco, algumas coisas. Então ele aprende a escrever antes de falar, porque normalmente a gente fala porque a gente tem os nossos pais do lado, tem os amiguinhos. Como ele não tinha ninguém pra falar inglês, né? Os pais morreram
E a cena dos pais sendo mortos aqui é pancada, meu velho. Eu não sei nem se a animação mostra isso, nem lembro. Esse aqui, ó, começa com essa cena, por sinal. Quer ver, ó? É isso mesmo, tá lá o Lord Greystoke com a esposa e tal, e aí os macacos entram, né, dão fim no casal, e aí ele, né, a macaca começa a criar o Tarzanzinho lá, o Tarzan. Então, cara, Tarzan é uma parada muito legal na minha vida, e por favor, façam uma estátua do Tarzan, milhares aí. Eu só vi um projeto legal até hoje em 3D, que coincidentemente foi do meu camarada, do Marcelo Bedoufo. Eu tentei falar com ele pra gente botar isso pra frente aí. Eu queria ter essa estátua do Tarzan aqui, cara, em vários lugares, por sinal. Eu tenho certeza que se lançarem Tarzan amanhã vai ser da obra da Disney, né? Não vai ser esse do Rei da Selva mesmo. Baseado mais em comics. Ih, garganta secou. Façam aí estátua do Tarzan, porque mesmo eu não tendo dinheiro, eu quero comprar. Curti demais o Cristo foi mostrando isso aí, cara. Eu podendo falar um pouquinho de Tarzan, personagem que eu gosto muito, tem muita coisa aqui, além dos DVDs e tal, e espero ter mais coisas ainda de Tarzan pra poder comentar com vocês. Vamos que vamos! E aí, curtiu aí o Mostra o Seu, o Mostra o Meu de hoje? Porra, foi diferente, né, cara, assim. Porra, Márcio, cara, só você mesmo, você vê. O Márcio se tornou fã do Batman, com aquele Batman terrível do George Clooney. Com o Mr. Freeze, o caralho, cara, mas essa é a magia de quando a gente é criança, né, cara? É até muito melhor quando a gente é criança, que a gente é menos crítico, né, meu irmão? Hoje nem todo mundo reclama de tudo. Mas, E eu lembro que na época, cara, eu não achei esses filmes ruins, não, tá? Eu encarei eles do jeito que eles foram feitos, assim, meio tosco e tal. Não tosco de falta de dinheiro, porque o nego tinha até muito dinheiro. Mas a produção, o nego não tava pronto pra trazer um Batman mais sério ainda, como foi feito de 89, né? E trouxeram um Batman meio rococó ali, meio lembrando mais o de 66. E essa peça aí da Iron, quando ela saiu, eu até quis muito. Depois eu vi ela de perto, e aí eu não curti tanto. Mas hoje, se eu pudesse ter, eu teria, né? Num preço mais assim, mais abaixo, mas eu teria. Não é uma peça que eu corro atrás para ter, porra, preciso ter aquela, não. Mas eu hoje já melhorei na minha cabeça, eu acho que eu teria ela, não tinha mais problema não. No início eu não quis não. Até me ofereceram lá numa parte de uma troca, com outras peças aqui, mas eu não entrei. Legal, meu velho, legal, muito bom. E porra, Christopher, que história legal. E que bom que você, mostrando esse Tarzan, me deu a chance de falar do Tarzan também. Eu sempre fico muito tocado quando eu vejo uma história assim, que o cara fala do pai, o cara fala da mãe, o cara fala do avô ou da avó, sabe? Que aquilo lembra. Eu acho que por eu ter crescido com um contato menos assim, né, paterno, meu pai era o meu pai-vô, né? Meu pai não brincava comigo, não jogava bola, não fazia isso. Você pensar que eu com 10 anos de idade, meu pai já tinha 74, cara. Olha que doideira. 74. E meu pai tinha uma aparência de velhinho mesmo, assim, carequinha, cabelo ralinho, branquinho já. Então, eu lembro do meu pai de uma porrada de coisa, mas não tive chance de estar com ele muitos anos. Então sempre me toca muito quando alguém tem uma história que lembra do pai, que aquela imagem, você vê, ele não vai tirar esse Tarzan aí da caixa nunca, vai ficar aí pra vida inteira. Até para preservar, né? Nesse caso aí eu sou a favor de deixar na caixa, né? E se eu for contra também não muda nada, que cada um faz o que quiser da sua coleção. Mas legal, obrigado Christopher, obrigado Márcio por dividir essas histórias com a gente aqui. É isso que eu acho que me dá tanto prazer de fazer esse quadro aqui, que é conhecer as histórias dos outros. Eu sou fascinado por história, por isso eu acho que eu sou um grande leitor de biografia, né? E gosto muito, e sou sempre grato quando as pessoas contam uma parte da sua história, que é uma parte importante da sua vida. Esse foi o Mostra o Seu, que eu mostro o meu de hoje. Aguenta aí que já a gente volta com mais 2 convidados porreta. Beijo grande.